Apocalipse capítulo 1, do versículo 1 ao 7º versículo. Primeiro versículo, todos acharam? Apocalipse? Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve deve acontecer, e que ele enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus quanto a tudo que viu. Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que era, que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Olha, eu vou falar sobre os 3 pilares da felicidade. Eu vou falar sobre isso. Já falei uma vez alguma coisa parecida, com um título parecido, mas hoje eu quero falar sobre isso. A pergunta é: a felicidade é possível? Eu acho que é. A felicidade nesse mundo que nós vivemos, ela é eterna? Não. Haverá momentos felizes na nossa vida, haverá momentos mesclados de felicidade e dor, haverá momentos de felicidade parcial, mas eu quero falar sobre felicidade. E eu vou usar o versículo 3 como fundamento dessa fala. Bem-aventurados, ou seja, felizes aqueles que leem, felizes aqueles que ouvem e felizes aqueles que guardam a palavra da profecia deste livro, porque o tempo do fim está próximo. Bom, quem é que já ouviu falar que o livro de Apocalipse é de difícil entendimento? Levante a mão. Ótimo. Quem já tentou ler o livro de Apocalipse? E quem desistiu porque não entendeu nada? Ok. Quem nunca tentou porque falou que quem lesse ficava doido? Alguém já ouviu falar isso? Não lê não, porque você tem que fazer oração 7 dias, porque você lê o livro de Apocalipse, os demônios saem tudo do inferno. Quem já ouviu falar isso? Tem isso mesmo, é verdade. O grande mistério, irmãos, lamentavelmente, é que não há consenso dentro da igreja. Eu às vezes me envergonho muito com o que é ensinado nas faculdades de teologia. A teologia bíblica, ela é muito importante. A teologia sistemática, ela é importante, mas ela é perigosa. Porque se você não tomar cuidado, você se desvincula da palavra e você entra nos ismos da vida. Porque a filosofia, ela permeia o entendimento e o ensino da palavra de Deus. A filosofia, ela é importante, mas ela não é um fim. Então, nós vamos ler o livro de Apocalipse e vai existir 4 posições teológicas, hermenêuticas, interpretativas do livro de Apocalipse. Então, se você não leu, se você leu o livro de Apocalipse e você não entendeu, primeiro, é porque você não tinha um método para entendimento. Segundo, é porque os simbolismos que há aqui não te foi decodificado. Então você vai ler, você vai ver uma palavra chamada vento, e ele tem um significado. Você vai ver uma palavra chamada mar, ela tem um significado, e se você não souber decodificar isso, você não vai entender o Apocalipse. Vai ficar falando bobagem.
Bom, quais são as 4 linhas de entendimento do Apocalipse? Primeiro, a primeira linha, preterista. Repete comigo, preterista. Quem consegue falar? Preterista, vem de pretérito. Vem de pretérito, do passado. Então, a linha teológica, escatológica, hermenêutica, que faz a interpretação do Apocalipse num método preterista, está dizendo que tudo que está no Apocalipse já aconteceu. Principalmente até 70 depois de Cristo, quando houve a destruição do templo de Jerusalém pelo imperador Vespasiano, pelo general Tito. Então se você tem essa concepção de que o livro de Apocalipse é uma página virada da Bíblia, você tem uma interpretação preterista. Tem evangélicos e católicos que creem dessa forma? Tem evangélicos e católicos que creem dessa forma. Teólogos? Sim. Qual a outra interpretação, da qual eu não concordo? Qual a outra interpretação, pastor? A histórica. A primeira? A segunda? A histórica diz que o livro de Apocalipse, ele vai acontecendo ao longo da história, por isso é chamado método histórico, historicista, porque vai acontecendo ao longo da história, do qual também eu não participo dessa teologia. Existe uma terceira linha de pensamento teológico do Apocalipse, que é chamado de futurista. O que é a linha de pensamento? Preste atenção que você vai precisar disso aqui para entender o que eu vou falar. O que é a linha futurista? A linha futurista diz que o livro de Apocalipse, do capítulo 4 até o último capítulo, se refere ao final dos tempos. Essa é a linha da maioria dos batistas assembleianos. Normalmente eles creem dessa forma, e eu, por convicção, sou futurista. Acredito que nós estamos vivendo o Apocalipse. Esse é o momento onde as coisas estão acontecendo. E existe a última linha, a 4ª linha hermenêutica, teológica, escatológica, interpretativa, que fala que é uma linha idealista, ou seja, tudo no livro de Apocalipse é figurado. Tudo no livro de Apocalipse é simbólico. Então vamos pegar o livro de Apocalipse, vamos rasgar e vamos jogar fora. Pronto, é isso que eles estão dizendo. Então nós vamos trabalhar em cima de uma linha Nós estamos vivendo o Apocalipse hoje. Se alguém te falar assim, o livro de Apocalipse é muito difícil, eu leio e não entendo, diga para ele, estuda o livro de Apocalipse numa linha futurista que você vai entender ele. Fácil. Pastor, a palavra Apocalipse, quem sabe o que significa? Revelação. Isso é o que é nos ensinado. Apocalipse vem de apocalipsis, do grego, ou de liptos, 10 liptos, ap 10, lupsis liptos, significa desvendado. Por isso a gente tem essa definição de revelação, porque é desvendado. Ap 10, liptos, revelado. Então é preciso que haja um desvendamento para que haja uma revelação. Você só vai enxergar o livro de Apocalipse como ele é, se o Espírito Santo tirar a venda dos seus olhos. Por isso que é desvendado. Quando a pessoa lê o livro de Apocalipse, o Espírito Santo tem que arrancar a venda dos olhos, senão a pessoa não vai entender o livro de Apocalipse. Apocalipse significa desvendado. Se você ler o livro de Apocalipse vendado, você não vai entender. É preciso que o Espírito Santo ilumine a sua mente, para que você tenha uma linha de pensamento coesa com o Santo Espírito, para que você possa entender esse livro. O livro de Apocalipse fala de coisas ruins ou boas que vão acontecer? Pois é,
O livro de Apocalipse fala de Jesus, irmãos. Não tem livro que fala melhor de Jesus do que o livro de Apocalipse. O problema é que as pessoas querem ler o livro tentando descobrir quem é o anticristo. Quem é o anticristo? Quem é a besta? Eu tive um pastor que eu ficava, quando no começo da minha fé, pastor, quem é a besta? Já contei essa história, né? Só que ele me contou uma história para mim entender, mas na verdade eu acho que ele quis dizer que era eu. Ele falou assim, eu falava, pastor, quem é a besta? Ele falou, um dia eu te falo. O pastor, passava uns dias, pastor, quem é a besta no Apocalipse? Ele, não, eu vou te falar, calma que eu vou te falar. Um dia eu falei, esse cara não sabe de nada, moço. Ele não sabe quem é essa besta, coisa nenhuma. Aí um dia eu falei, pastor, o negócio é o seguinte, eu não aceito mais protelação não, eu quero saber agora, quem é a besta? Ele falou assim, eu tinha um professor que o aluno ficava perguntando isso para ele. Olha, ele já jogou lá para frente, futurista, né? Ele pegou e falou assim, o professor, toda vez que ia na escola, na faculdade, o aluno perguntava, quem é a besta, professor? E o professor falava, menino, calma que um dia eu te explico. Professor, quem é a besta? Quando foi um dia o professor perdeu a paciência, o menino na sala de aula cheia de acadêmico de teologia, a sala de aula cheia de acadêmico. Professor, afinal de contas, quem é a besta? Ele disse, é você, meu filho, você é a besta. E ele contou a história que aconteceu lá em Recife, depois eu fui pensar melhor, acho que a besta sou eu. Ele estava querendo dizer que eu sou a besta. Aí contou essa história para disfarçar, para amenizar, mas eu fui descobrir isso uns 5 anos depois, que a besta era eu. Na verdade, existem figuras enigmáticas aqui. E a Paulo fala que a gente enxerga como que por espelho. Por mais que a gente tente, sabe, não é uma matemática, não é uma aritmética, isso aqui é profecia, campo profético, você tem que pisar com calma, porque senão você acaba se tornando ridículo, né? O livro de Apocalipse está falando de Jesus, irmão. Põe isso no seu coração. De Jesus, quer ver? Revelação de Jesus Cristo. Então, o livro de Apocalipse, ele veio única e exclusivamente para revelar Jesus o ungido, Jesus o Cristo. E tudo que falar a partir de agora é de Jesus. Quem é que escreveu esse livro? João. Onde é que está escrito que esse livro foi escrito por João? No próprio livro de Apocalipse. Quem era esse João? O João, discípulo que deitava no peito. Onde é que está escrito isso? Lugar nenhum, irmão. Isso é a gente que acha, é acheologia. Não existe isso em lugar nenhum da Bíblia. Onde é que está escrito que João foi jogado num caldeirão de azeite quente? Em que lugar da Bíblia? Achismo, capítulo 14. Não existe, irmão. Isso não está na Bíblia. E eu ficava grilado com isso, porque o meio evangélico tem muito disso, né? Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Onde é que está escrito isso, irmão? Não, porque... Onde é que está escrito isso, irmão? Não está escrito na Bíblia. Isso a gente encontra na história apócrifa. Onde é que está escrito que João foi jogado num balde de azeite? Na história apócrifa. Não está escrito na Bíblia. Então a gente tem que tomar cuidado, porque tem coisa que parece bíblico, mas não é. Olha, ele está perguntando se eu aceito os livros apócrifos. Na verdade, quem rejeitou os livros apócrifos, irmãos? Foi a própria igreja. A igreja, no ano de 325, no concílio de Nicéia, patrocinado pelo Império Romano, então imperador Constantino, convocou 300 bispos de toda aquela região da Ásia Menor, de toda aquela região ali adjacente de Roma, e ali às margens do lago de Nicéia, uma cidade próspera, província romana, ele alugou o melhor hotel, os 5 estrelas, e colocou ali os bispos, pago com dinheiro romano, e disse para eles: diga para mim o que é canônico, o que não é canônico, diga para mim o que é inspirado por Deus, o que não é inspirado por Deus, diga para mim se Jesus é Deus ou se Jesus é filho de Deus. Constantino, recém-convertido, que a gente não sabe se ele se converteu mesmo,
recém-convertido, ele estava preocupado em entender a religião cristã, a qual ele tinha adotado e a qual ele havia tornado religião oficial do império. Nasce ali no ano de 325, oficialmente, a Igreja Católica Romana. Isso aí é uma contradição. Se é católica, não pode ser romana, porque a palavra católica significa universal. Se é universal, como é que é romana? Tá? Então, quando digo Igreja Universal do Poder de Deus, essa realmente é universal. Mas se eu digo Igreja Universal de Rio Verde, não é universal, é de Rio Verde. Quando eu digo Igreja Católica Romana, não é universal, ela é romana. São contradições teológicas que eu estou fazendo um gancho aqui. Então, existem alguns livros apócrifos que são interessantes. Alguns livros apócrifos que se encontram, inclusive, na Bíblia Católica, como Eclesiástico, eu já li. Vi duas coisinhas ali, mas aqueles lá no ano de 325 acharam que era muito e tiraram o livro apócrifo. Eu já li o livro de Sabedoria Bate Contra a Idolatria. Eu já li o livro de Judite. Eu já li o livro de Tobias. Eu já li parte do livro de Macabeus 1, Macabeus 2. Eu já li o livro de Baruque. Então existem muitos livros apócrifos que a igreja evangélica protestante não reconhece como canônico, ou seja, inspirado por Deus, mas existem livros que a igreja católica reconhece como inspirado por Deus. Tardiamente, é bem verdade, porque eles só reconheceram como inspirados no Concílio de Trento em 1545 aproximadamente. Mas até então a igreja católica romana usava a mesma Bíblia que nós usamos. Então, irmãos, muitas coisas você vai encontrar lá na escrita apócrifa, paralela aos canônicos. Pois bem, quem é que está trazendo essa revelação aqui para João? Primeiro, Deus, que falou para Jesus. Deus, Jesus. Jesus falou para o anjo. 3. O anjo falou para João. 4. João fala para os anjos da igreja, os pastores. 5. Os pastores falam para o rebanho. 6. E os rebanhos trouxeram até hoje os nossos dias. 7. Quem está entendendo, levanta a mão. A revelação de Jesus sai de Deus, passa para o Filho, do Filho passa para o anjo Gabriel, do anjo, teoricamente Gabriel, de Gabriel passa para o apóstolo João na ilha de Patmos, de João passa para os anjos da igreja, que são os pastores, das 7 igrejas da Ásia, dos pastores passa para o rebanho, e do rebanho chegou até nós. Pelo menos 7 degraus da revelação se cumprem em nós. É a perfeição de Deus. Quem pode dizer amém? Vai aprendendo, isso aqui é uma aula de teologia para você hoje. Vai entendendo o que é, como é difícil Deus trazer alguma coisa para nós. Porque Deus não vai descer aqui e falar, abre alas que eu sou Jeová e estou chegando e quero entrar. Ele não vai fazer isso. Deus está numa outra esfera, numa outra dimensão, numa outra perfeição, e Ele vai usar quem? O seu Filho, que vai usar um anjo, que vai usar um apóstolo, que vai usar um pastor, que vai usar um rebanho, que vai usar o tempo para que isso chegue até nós. Então, queridos, é a revelação do Senhor Jesus. O apóstolo João, embora não há nada dizendo que é o apóstolo João, dizem que é João que escreveu isso aqui, mas eu não sei que João que é, então eu acho que é o apóstolo João. O apóstolo João foi o único homem que viu Jesus após a sua morte. E eu vou ler para você como foi que ele viu Jesus. Bem diferente do carpinteiro, bem diferente. Aí ele diz aqui no versículo 3, bem-aventurados que leem, bem-aventurados que ouvem e bem-aventurados que guardam as profecias deste livro. Eu conheço gente que se converteu ao cristianismo, que era supostamente um ateu, depois de ler o livro de Apocalipse 20 vezes. Quem lembra do vocalista do grupo Milad? Quem se lembra do vocalista do grupo Milad? Wesley. Wesley se converteu depois de ler o livro de Apocalipse 20 vezes. Existe um sobrenatural aqui na escrita desse livro.
É o único livro que fala que se alguém acrescentar uma vírgula, todas as pragas cairão sobre ele. Agora, na página seguinte, nós vamos encontrar quem são as igrejas para as quais o livro de Apocalipse foi escrito. Primeira igreja que recebeu este livro, a igreja de Éfeso. Quero voltar ao primeiro amor. Lembra? A igreja que o amor se esfriou. Existem membros da igreja de Éfeso nessa igreja, sabia disso? Quem é que deixou o amor esfriar? Ah, pastor, não sinto vontade de ir à igreja. Efesolino. Quando você deixa o amor de Jesus esfriar no seu coração, você perde a vontade de ir para a igreja. Você é membro da igreja de Éfeso. E você vai ver que hoje eu tenho membros da igreja de Éfeso aqui, eu tenho membros da igreja de Esmirna, eu tenho membros da igreja de Pérgamo, eu tenho membros da igreja de Tiatira, eu tenho membros da igreja de Sardes, eu tenho membro da igreja de Filadélfia, e o mais presente na igreja contemporânea são... Quem é o crente de Laodiceia? Quem é o crente de Laodiceia? Eu não queria falar. É o morno. É o único crente que consegue fazer Deus vomitar, irmão. Quem é o crente de Laodiceia? É o crente que acha que pode ficar com um pé no mundo e um pé na igreja. É o crente que relativiza as verdades bíblicas. Quem é o crente de Laodiceia? O crente que quer ficar rico. Quem é o crente de Laodiceia? É o crente que acha que pode fazer sexo fora ou antes do casamento. Quem é o crente de Laodiceia? É o crente que quer levar vantagem. Quem é o crente de Laodiceia? Que usa o título de evangélico para se promover. Quem é o crente de Laodiceia? É o crente nominal. Esse é o crente de Laodiceia. Certa feita, conversando com um pastor, amigo, eu falei: pastor, cadê aquele fulano da sua igreja? Ele não é dessa cidade. Cadê aquele fulano da sua igreja? Eu gosto demais daquele rapaz, falei para ele. Falei: ele arrumou uma mulher aí agora. Que ele era separado, ele arrumou uma mulher aí agora. Falei: ah, tá, beleza. Pois é, e você sabe como é que é, né? Falei: como é que é, pastor? Eu: não, porque arrumou uma mulher, mas não casou, e os dois estão ali naquele negócio e tal. Eu falei: pastor, fornicação ele é, mas também para nós sobrou o quê? Só Laodiceia, né, pastor? E o pastor ainda se conforma de ter nas mãos uma igreja de Laodiceia. Um negócio desse não dá prazer para ninguém, irmão. Trabalhar com crente carnal é a pior coisa que existe. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros. Graça e paz é bíblico, viu? Paulo saudava com a graça e a paz. Da parte daquele que é, que era, que há de vir, da parte dos 7 Espíritos. Em alguns lugares da Bíblia, o Espírito Santo é chamado de 7 Espíritos. Isso aqui dá um nó na cabeça de todo teólogo. É o Espírito Santo ou é 7 Espíritos? O Espírito Santo é 1 ou é 7? Tem coisas que o Senhor não quis responder para nós, guardou para a sua soberana grandeza. E nós ficamos somente olhando por espelho. Ao que dá para entender é que o Espírito Santo ele possui 7 frentes, 7 virtudes, 7 perfeições, 7 formas de agir. É a plenitude do Deus Todo-Poderoso. As 7 igrejas da Ásia representam as igrejas do mundo inteiro. Nesse exato momento existe em Rio Verde uma igreja que é majoritariamente de Éfeso. Nesse exato momento existe uma igreja em Rio Verde que é majoritariamente uma igreja de Sardes. E assim por diante, de Laodiceia, enfim. Agora, na verdade, irmãos, eu quero ser a igreja de Filadélfia. Quem é a igreja de Filadélfia? É aquela igreja que não fica na grande tribulação e sobe no arrebatamento.
Quem é a igreja de Filadélfia? É aquela igreja que vive em santidade. Quem é a igreja de Filadélfia? É a igreja missionária. Quem é a igreja de Filadélfia? É a igreja fiel. Porque nós não servimos um Deus de papel, não servimos um Deus emblemático, nós servimos um Deus todo-poderoso, cujo seu Filho é a fiel testemunha, cujo seu Filho é o unigênito dos que morreram, cujo seu Filho, irmãos, é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. O Senhor Jesus é o único ser na face da terra que nunca pecou. Eu estava numa sala de Mateus 28 na sexta-feira, eu achei interessante, quando eu perguntei para os meus discípulos do Mateus 28, e eu disse assim: Jesus já pecou? Todo mundo ficou calado. Eu falei: Jesus já falhou? Aí alguém disse: mas teve um momento que ele chutou a mesa do cambista. Mas teve um momento que ele disse: Pai, afasta de mim esse cálice. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus é a fiel testemunha que nunca pecou. Quando Jesus deu o chute na mesa do cambista, foi para não dar na cara do cambista. Viu? Porque se Jesus tivesse dado um telequete na cara do cambista, ele tinha, no dia seguinte, estava presente nas páginas policiais. O Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores deu um kung fu no vendedor. Jesus não pecou, irmão. Quando ele disse: Pai, afasta de mim esse cálice, é porque ele era um homem que tinha vontade própria. Jesus não queria morrer na cruz, irmãos. Quem quer morrer em cruz aqui, irmão? Porém, não faça como eu quero, mas como tu queres. E lá em Hebreus capítulo 5, versículo 7, diz que Jesus chorou e orou para não morrer na cruz. Ele não queria morrer na cruz, irmão. Foi 100% homem, esse é o X da questão. Deus, quando fez Jesus, deu para ele identidade humana. Quando fez Jesus, deu livre-arbítrio pleno. Então, irmão, ele ficava entre duas situações: uma humanidade que Deus deu para ele e que ele amava ser homem também, tanto que ele se autodenominava filho do homem, e deu para eles uma plenitude divina, onde ele também era Deus. Então Jesus está ali, 100% homem, 100% Deus. Eu não quero morrer na cruz, mas meu Pai quer que eu morra na cruz. Senhor, faça a tua vontade. Isso não é pecado, irmão. Isso não é pecado. Hoje, dia do meu aniversário, colocaram na minha frente um pudim e colocaram na minha frente um bolo que a irmã Norma me deu, e eu fiquei entre a cruz e a espada. E eu falei: eu pulo em cima de qual aqui? E eu fiz a minha opção por não comer apenas um. Sim, não. Aí, ó. Vocês sabem que mulher irmãos, quem é político, cuidado com mulher. Elas contam, elas sabem tudo da gente. Tudo. Você tinha que falar isso. Quer dizer, contou que eu, de fato, dei uma colheradinha no outro, mas foi pouco também. Não foi 100 gramas, não foi muito não. Irmãos, preste atenção aqui. Nós teremos vontade sempre. Nosso Senhor Jesus, Ele não queria morrer na cruz, mas Ele morreu na cruz. Fez a vontade de Deus. A fiel testemunha. A Bíblia fala que Ele é o primogênito dos mortos. Por quê? Porque Ele foi o primeiro morto ressuscitado que entrou no céu. Põe isso na sua cabeça. Até Jesus, antes de Jesus ressuscitar e subir ao céu, ninguém que havia morrido no Velho Testamento havia subido ao céu. Tanto que as pessoas iam para o seio de Abraão. As pessoas não iam para o céu porque Jesus ainda não tinha levado o cativo o cativeiro. Ele não tinha aberto as portas dos céus. Quando uma das mulheres chegam para tocar Jesus ali no domingo pela manhã, ele disse: não me toques porque ainda não subi ao Pai. Quando Jesus diz para o ladrão convertido da cruz, o ladrão disse: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Jesus disse para ele: ainda hoje estarás comigo no seio de Abraão. No céu não, porque Jesus tinha que abrir a primeira porta.
Se você morrer nesse exato instante, você não vai para o seio de Abraão, você vai para o seio de Jesus. Vai entendendo, porque Jesus é o primogênito dos mortos. E o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, isso já se cumpriu? Jesus só é rei no céu, aqui na terra ele ainda não é rei. Aí aquelas pessoas que querem interpretar a Bíblia numa visão figurativa, dizem, não, Jesus está reinando na igreja. Qual igreja, irmão? Qual igreja que Jesus está reinando? Seja honesto. Na nossa aqui nós estamos tentando entronizá-lo. Meia dúzia recebe, meia dúzia não recebe. Para meia dúzia Jesus é Senhor, para meia dúzia Jesus é apenas o Salvador. Ele ainda não é rei nem entre nós, irmãos. Isso ainda não se cumpriu. É por isso que ele vai ter que voltar. E a Bíblia fala que o tempo está próximo. Isso é a doutrina da iminência. Nós, os batistas, estamos aguardando a volta de Jesus. Não é para amanhã, não, é para hoje. Se Jesus voltar hoje, ele não me pega de surpresa, ele não me assusta. O que tem de pessoas vivendo, irmãos, como se Jesus nunca fosse voltar, toma cuidado. Toma cuidado, porque se Jesus não voltar hoje, pode ser que você vá amanhã. Nós não sabemos exatamente o dia. Agora, eu quero dizer para você, existe um escrito de felicidade para você. Quem quer ser feliz, levanta a mão. De verdade, irmãos, tem contrapartida. Tem contrapartida. O governo federal manda verba para o município, viu? Mas o município tem que entrar com contrapartida. O governo federal mandou 2 milhões, beleza, mas 1 milhão sai do bolso da prefeitura. Deus quer fazer você feliz, mas tem contrapartida. Felicidade mega sena não existe. Não existe felicidade mega sena no reino de Deus. Tudo que o Senhor te prometer de bom e de maravilhoso, você tem que fazer a sua parte. Essa é a lei da responsabilidade angelical, espiritual. Bem-aventurado, felizes aqueles que leem. Quem é que tem lido a Bíblia aí? Parece que é só 41 pessoas. Pastor, eu não leio o perfil da fé, mas eu leio a Bíblia. Sim. Quem falou? Bíblia em áudio. Uma vez, deixa eu falar. Uma vez um irmão falou para mim assim, pastor, eu dei um livro, Uma Vida com Propósito, para todo mundo ler, eu dei 40 livros. Pastor, tem esse livro em áudio? Naquele tempo não tinha, hoje deve ter, não sei. Não, pastor, eu tenho dificuldade de ler. Olha, a Bíblia em áudio vale. Ela vale. Mas o bom é você tangenciar a palavra de Deus. O bom é você tocar na palavra de Deus. Isso aqui, irmãos, isso aqui é diferente. Quando você folheando a palavra de Deus. A leitura no computador é uma leitura dispersiva. Eu tenho que ler 4 vezes para entender. Aqui não, 2 vezes que você lê, você entende e entende bem. Áudio é bom, mas não é igual a ler em voz alta. A gente grava mais aquilo que vê e que ouve. Viu? Isso é didático para você. Pastor, como é que eu faço para gravar, memorizar o melhor e o máximo possível? Leia em voz alta. Após ler, resuma o que você leu. Tire, escreva, sistematize. Isso vai fazer você aprender mais e melhor. Bíblia em áudio, se você estiver lavando uma louça, pode. Se você estiver lavando uma roupa, pode. Se você estiver dirigindo um carro, pode. Mas manuseie a palavra do Senhor. Bem-aventurados aqueles que leem, leia a palavra. Quando você lê, os seus olhos batem na palavra de Deus. Aquilo vai para a sua memória cache, aquilo vai para o seu cérebro e forma imagens.
Tem pessoas que lê e não entende. Leia de novo. Tem pessoas que leem e entendem, mas não praticam. Então precisa ler de novo. Você precisa vivenciar aquilo que você lê. Se você não tem o hábito de ler a palavra de Deus, você não vai ser feliz. Está aqui o primeiro pilar. Se você não manuseia a palavra do Senhor, me desculpa, você vai ser um crente fraco a vida inteira. Quando eu era criança, eu tinha bronquite asmático. Quem lembra? Quem sabe o que é isso? Tossia. Dava falta de ar. Eu tenho o peito alto de tanta falta de ar. Fui um dia no médico. O médico, chegando lá, o médico falou assim: o que esse menino, o que a senhora faz com esse menino? Não, ele fica agasalhado o dia inteiro. Esse menino não pode ficar sem camisa, não pode molhar o peito. Ele falou assim: vamos mudar a estratégia? Ela falou: como? A senhora vai sair daqui e comprar sorvete para ele. Pelo amor de Deus, doutor, só quer matar meu filho? Ele falou: minha filha, aprenda uma coisa, ele sempre vai ser uma florzinha de estufa, porque você está tratando ele como se fosse uma florzinha de estufa. Deixa ele tomar sorvete, deixa o organismo dele produzir a imunidade que ele precisa. Muda a estratégia, que do jeito que você está fazendo não funciona. Querido, leia a palavra de Deus, deixa Deus criar imunidade em você. Sabe por que você se melindra com tudo? Porque você não põe os olhos na palavra de Deus. Sabe por que você se enamora com facilidade? Porque você não fixa os seus olhos na palavra de Deus. Sabe por que vem pensamentos na sua mente que você não consegue controlar? Porque você não ocupa a sua mente com a palavra de Deus, você não lê. Leia a Bíblia. A Bíblia é o livro mais vendido da face da terra. Em contrapartida, é um dos livros menos lidos. Bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra de Deus. Vamos ver quem é que ouve a palavra de Deus? O livro de Apocalipse trata de quê? Pronto. Ouviram a palavra de Deus. O livro de Apocalipse foi escrito por quem? João, ao que parece o apóstolo, mas não há certeza se é o apóstolo. A gente acha que é. Foi escrito na ilha de... João estava com quantos anos? 85 anos, jovem. Precisa ouvir a palavra de Deus, irmão. E nessa hora, Norma, vale a Bíblia gravada. Ouça a palavra de Deus. Você sabia que Jó sofria de concupiscência dos olhos? A Bíblia fala que Jó fez uma aliança com Deus para não olhar para uma moça bonita que passava. Jó tinha um negócio de mulher bonita passava, ele... Aqui não tem homem que faz isso. Mas Jó tinha esse problema. Mulher passava ali com aquela calça, que negócio ali. Ele... Um dia lá, no final do livro dele, fala: Senhor, fiz aliança com o Senhor para não colocar os meus olhos numa donzela mais. Jó era igual eu e você, irmão, sujeito às mesmas tentações. Mas era um homem que optou em ouvir a palavra de Deus, em estar na palavra de Deus. Qual é a tua plataforma? A minha plataforma, pastor, são as verdades bíblicas. Então leia, então ouça. Todo dia, água mole e pedra dura. Axiologia, capítulo 5. Bem-aventurados aqueles que guardam. Guardei no coração a tua palavra para não pecar. Onde é que você guarda a palavra de Deus? Pastor, eu guardo. Quando eu chego na igreja, eu chego tão cansado que eu não sei onde guardo. Eu só faço assim, ó. Onde ela cair. E aí, quando você vem para a igreja? Eu pego ela, dou uns 4 tapas na cara dela assim, para tirar a poeira. Onde é que você guarda a palavra de Deus? Deixa eu te fazer uma pergunta. Se alguém chegar para você falando que quer morrer, que versículo da Bíblia que você vai ler para ele? João 3,16.
É os pastores do João 3,16. O que tem de pastor de João 3,16? Se você for falar de Jesus para uma pessoa usando a Bíblia, quais são os 5 versículos que você vai compor o plano de salvação? Pastor, quem não é filho de Deus é filho do capeta. Vai, prega Jesus desse jeito para você ver o que acontece. A pessoa não tem versículo para oferecer, a pessoa não conhece a Bíblia. Pasmem, a maioria dos crentes não sabe de cor os livros do Velho Testamento. Os batistas nacional aqui sabem, a maioria que já fez Mateus 28 sabe. Pastor, mas isso é bobagem não, irmão. Tem gente que está achando que o livro de Baruque está na Bíblia dos evangélicos, não está. Não está. Então nós precisamos conhecer. Para conhecer a gente tem que guardar. Guarda no coração a palavra do Senhor, que o inimigo não vai entrar na tua mente. Mente vazia é? Onde é que está isso? Em qualquer lugar, menos na Bíblia. Mas a Bíblia faz referência a isso. Quando o espírito imundo sai, anda por lugares áridos e volta. Se ele encontrar a casa vazia, ele traz mais. Às vezes expulsar demônio nem é bom. Melhor você ficar com um demônio só do que com 7. Porque eu tiro o demônio e ele não tem para onde ir. Verdade, irmãos. A nossa mente, ela é uma plataforma, ela é uma casa. Você sabia que a mente é uma casa? O inimigo, ele aloja às vezes no nosso pensamento. Pastor, o diabo não conhece o pensamento do homem, ele não tem esse poder. Será, irmão? Eu conheço o seu, eu não sou diabo. Sou muito inferior a ele em termos de idade e até de perspicácia. O diabo sabe sim o que você pensa. Ele não sabe detalhes, mas ele faz uma leitura de você. Ele não sabe ali os detalhes, mas ele sabe. Escuta. Passou uma mulher aqui, o cara olhou o diabo e ficou, mas será que ele está pensando o quê, hein? Uai, até nós, ué. Você já viu aquela pessoa que tem inveja de você? Você fala, fulano, santo tem inveja de mim. Mas ele nunca te falou que tem inveja. Mas a gente percebe, tá, irmão? Brincadeira, santo. A gente percebe, o maligno percebe muito mais. Às vezes é ele que planta a inveja. Ele é o autor. Então eu quero deixar essa palavra para você. O livro de Apocalipse fala do Senhor Jesus. Jesus é a fiel testemunha. Jesus é o primogênito dos mortos. Jesus é o rei dos reis e o Senhor dos senhores. Você pode ser feliz sim. Primeiro, Bíblia, leia a Bíblia. Segundo, ouça quando o pastor pregar. Em vez de assistir um programa do Faustão lá, um programa do Ratinho, em vez de assistir aquela Luciana endemoniada lá, vai ouvir uma pregação, não precisa ser a minha não. Teve uma Luciana aí que o demônio pegou ela. Entendeu? Então, queridos, ouça a palavra de Deus e guarda no seu coração. Deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes a gente fala uma coisa aqui, irmãos, guarda no seu coração, é a palavra de Deus. Eu não estou aqui para falar de coisa minha, não. Não estou aqui para falar de vontade minha, não. Quando eu falo mal de novela, quando eu falo mal de alguma coisa, eu estou falando mal porque eu tenho consciência que é mal. Quando eu falo mal de música do mundo, quando eu falo mal de cerveja, quando eu falo mal dessas coisas, eu estou falando do que eu tenho certeza, irmãos. É porcaria. É imundícia entrando na tua casa. Deus disse para Sansão não tocar em coisa impura. Deus disse para Sansão não beber bebida forte, mas ele não saía da vinha. Às vezes você não comete o pecado, mas fica ali, irmão. No cheiro ali, para. Precisamos mudar o nosso comportamento. Ou nós somos cristãos de verdade ou não, porque o diabo não brinca não, irmão. Ele é diabo até o rastro. E ele é igual o jacaré, irmão, ele se defende com o rabo. É dando rabada nos outros. Fique esperto. É hora de mudança, é hora de nós crescermos espiritualmente. A nossa felicidade está intimamente ligada com as coisas de Deus. O problema é que a gente não crê em Deus, a gente quer ser feliz longe dEle. A gente quer ser feliz fazendo a nossa vontade. Aqui já perdi uma meia dúzia de membros aqui, irmão, que não fica aqui porque não quer obedecer.
Minha irmã, não se engane com igreja não. Toda igreja você vai se dar de cara consigo mesmo. Os teus problemas nas igrejas não é a igreja, é você. Porque nós somos lixas um do outro, nós estamos aqui para lixar um ao outro. Você tem dificuldade de perdoar, eu vou te fazer raiva. Para testar você. Você tem dificuldade de amar, eu vou procurar você para você me ajudar, contar meus problemas para você aprender a amar. Você tem dificuldade de abrir a boca, você entra calado e sai calado, pois eu vou te abordar. Oi, irmão, vem cá, me dá um abraço, me ama. É assim que funciona, é a palavra de Deus que nos orienta, que nos ensina. É possível ser feliz. Sabe por que as pessoas são depressivas hoje? Porque as pessoas deixaram de se relacionar. Você chega numa casa que tem 10 pessoas com iPhone, com celular, é 10 pessoas sem se comunicar, todo mundo no WhatsApp. Cada um dentro da sua própria ilha, dentro do seu próprio quadrado. Sabe o que vai dar isso aí? Deprê. Sabe por que as pessoas hoje vivem com deprê, a maioria delas? Porque elas se enroscam com o pecado, odeiam, não conseguem perdoar, se envolvem com muitas pessoas ao mesmo tempo, quer trabalhar 80 horas por semana. Acontece que essa máquina aqui, ela se desgasta. Se faltar lítio aqui, eu fico deprê. Acontece que essa máquina aqui, irmão, não suporta essa carga de informação que a gente recebe nos dias atuais. Preste atenção, irmão. Hoje tudo é informação. A sua mente está esgotada. Espiritualmente você está esgotado. Você não tem tempo para buscar de Deus. E você vai só se doando. Chega um ponto que você está exaurido. Aí vem as depressões da vida. Ontem eu recebi um WhatsApp de um pastor da nossa convenção que suicidou. Tem pastor suicidando, irmão. É pai de santo, não, é pastor. O pai de santo está ali, ó. O pastor é que está suicidando. Você está entendendo onde é que nós estamos chegando? A igreja está sob ataque, nós estamos vivendo os últimos momentos dessa odisseia. Essa aventura humana está acabando. Jesus está voltando, é final dos tempos. Já está escrito aqui desde o tempo do apóstolo Paulo, do apóstolo João. Nós estamos vivendo os últimos momentos da face da terra. A igreja está sendo sacudida e Jesus disse, olha, se Deus não abreviar os dias, até os escolhidos serão condenados. As pessoas estão abandonando as igrejas. As pessoas estão deixando isso aqui para ficar inimigo do evangelho. Hoje tem gente falando contra dízimo na internet. Tem gente falando contra pastor. Tem gente falando contra a igreja. Tem gente, irmãos, arregimentando um exército de rebelde. Hoje o que mais existe é gente fora da igreja. Tem mais crente sem igreja do que crente com igreja. Você sabe por quê? Porque a pessoa chega aqui, ela se depara com o seu verdadeiro eu, ela acha culpado para todos os seus problemas, sai e não fica em igreja nenhuma. Muitas vezes ela acha que a igreja aqui é o problema, o diabo tira ela daqui, leva ela para outra igreja, chega lá, ela viu que ela tomou um passo errado, ela fica com vergonha de voltar, para não voltar para cá, vai para o mundo. Tudo isso nós temos enxergado, temos visto, abra o olho, igreja, fica atento. Fica onde tem palavra, fica onde Jesus fala, fica onde o Espírito Santo opera. Toma cuidado com tapinha nas costas. Toma cuidado com esse negócio aí de falar o que o povo quer ouvir. Você não está com coceira no ouvido, você não está com otite. Ouça aquilo que te saculeja, aquilo que te balança, aquilo que te muda, aquilo que te transforma. Sabe, vai para um evangelho verdadeiro e genuíno. Jesus é a fiel testemunha e Ele está aqui para te fazer feliz. Eu digo para você, eu sou feliz. E se você parar para pensar no pouco que você tem, você é feliz. Sabe, você é jovem, é bonito, você é casado, tem filho. Ah, pastor, eu não sou casado, perdi o marido. Amém, irmão. Amém. Pastor, minha mulher morreu, irmão, deixa ela seguir o caminho dela. Então, nós temos que ir em tudo, graças a Deus. Eu não tenho muito, mas o pouco que você tem é com Deus. E Deus é um multiplicador do pão e do peixe. Quero orar com você, feche os seus olhos.